O meu nome é Miguel. Por 14 anos, construí a carreira da minha mulher, Clara. Naquela noite, no palco da Gala do Porto, ela beijou o seu amante e entregou-lhe o prêmio que deveria ter sido meu. A humilhação foi pública, mas a minha resposta foi um clique silencioso. Eu não perdi a cabeça, eu alcancei a chave do cofre C12. O jogo dela acabou. O meu estava apenas a começar. O aplauso foi disperso, estranho. A maioria na sala não tinha certeza do que acabará de acontecer. Eu estava no corredor central, o meu smoke impecável, gravata prumo, a assistir a mulher que levei 14 anos a construir, tanto profissionalmente como pessoalmente, a entregar o prêmio com o meu nome ao miúdo com quem ela andava a dormir. Ela chamou-lhe visão fresca, como se eu fosse um software obsoleto. Quando ela o beijou no palco, não perdi as estribeiras. Não puxei o microfone da mão dela nem virei a mesa como um idiota embriagado que não viu a cena chegar. Fiquei ali, em silêncio. Engoli a necessidade de protestar e, calmamente, saí. O telemóvel dela vibrava na carteira, mas ela nem olhou para ele. É engraçado quão silenciosa é uma traição quando finalmente se manifesta em voz alta. Sem trovões, sem spotlights, apenas o peso de 1000 pequenas desfeitas a encaixarem-se de repente. Os e-mails que ela acidentalmente deixava abertos. A forma como dizia nós nas reuniões, mas eu à imprensa. O Júnior, Oliver, sempre a pairar nas bordas dos eventos, fazendo perguntas ingênuas como: Miguel, não te preocupas em ser demasiado antiquado? Eu devia ter-lhe atirado uma folha de cálculo à cara. Em vez disso, fiquei calado. Habituei-me a desempenhar o papel que ela me deu, o mentor sábio, o consultor, a tábua de salvação. Não o homem que realmente escrevia as políticas que ela citava em entrevistas, nem o que encobria os seus erros nas reuniões de orçamento. Tornei-me o andaime para que ela pudesse posar como arquitetura. Mas naquela noite, ao sair da gala no porto, algo mais se encaixou. Não era raiva nem tristeza. Era clareza. Levei a mão ao bolso do casaco e senti a pequena chave de latão que ali guardava sempre. Não era a chave de casa nem do meu escritório. Era a chave de uma gaveta num banco a 2 ruas de distância. A gaveta marcada como C12. O meu telemóvel vibrou assim que pisei a rua. Um número privado. Atendi. Miguel. A voz de Sofia estava calma, mas com um travo de nervosismo. Sofia, a mentora de Clara, que uma vez me disse que Clara podia dominar uma sala de reuniões ou incendiá-la. Depende de quem lhe der os fósforos. Sofia acabará de assistir ao incêndio. Onde estás? Perguntei. Tentei ligar-lhe. Ela não atende. Ela está ocupada, respondi. Provavelmente a celebrar. Houve uma longa pausa. Ela sabia. Olhei para o horizonte da cidade, as luzes da gala bruxulearem atrás de mim como um espetáculo perverso. Não disse finalmente. Ela pensa que a noite de hoje foi ideia dela. Outra pausa. O conselho de administração vai querer falar. Eu sei, disse eu. Terminei a chamada e continuei a andar, passando pelo vale que parecia incerto se devia aproximar-se. O que me atingiu mais forte não foi a traição. Foi a gargalhada. A forma como a sala riu quando ela o beijou, como se fosse algo esperto, como se eu fosse a piada. Como se todas as noites que fiquei até tarde a reescrever as apresentações dela, todas as vezes que levei a culpa dos auditores enquanto ela fugia, não significassem nada. Mas eu planeei para isto. Não exatamente para esta cena, mas para algo parecido. Não passas a vida a construir impérios para outra pessoa sem aprender também onde estão as rachas. E Clara, ela construiu o dela a crédito. Eu acabei de exigir o pagamento da dívida. Clara pensou que eu estaria a lamber as feridas num lugar dramático, como faço sempre que ela faz uma das suas declarações de poder. Ela revirou os olhos, sorveu o seu expresso e antecipou a reunião da manhã. Vestia branco. Ela vestia sempre branco depois de uma vitória. Mas eu não estava a remoer. E nem sequer estava a ignorar as suas chamadas por despeito. Eu sabia exatamente o tipo de limpeza que se seguia aos seus pequenos jogos de poder, e desta vez
A confusão não era minha para gerir. Eu estava 2 horas a norte de Lisboa, sozinho, num retiro que costumava recomendar a colegas sobrecarregados. Um lugar onde as árvores pareciam ouvir e o serviço de telemóvel se recusava educadamente a funcionar. Sem assistentes, sem notificações, apenas eu, uma lareira, e uma pasta de aço que não abria desde o verão passado. Coloquei a pasta na mesa, abri os 2 fechos e hesitei um momento antes de levantar a tampa. Não havia muita coisa lá dentro. Uma caneta tinteiro, um bloco de notas gasto, uma pen USB com a etiqueta RCM Docot e um envelope. Creme, em relevo, com a inscrição, Plano de Contingência C12. Deslizei-o para fora. Papel grosso, pesado. Lá dentro, 12 cartas seladas individualmente. Cada uma marcada com o nome de um membro do Conselho de Administração. Nomes verdadeiros. Não assistentes, não delegados, mas os principais decisores. Sophie estava entre eles, claro. Assim como Lenford Gallo, cujo sorriso podia levar startups à falência, e Danny Howe, o tipo de CEO que só devolvia chamadas que viessem com uma folha de cálculo ou uma intimação. 12 pessoas que, juntas, podiam desmantelar toda a teia de Clara, se tivessem um motivo. E eu passei o último ano a dar-lhes um. Não era vingativo, era cirúrgico. Cada carta continha um dossiê cuidadosamente selecionado, não fofoca nem suposições, mas provas concretas. 3 assinaturas forjadas. 2 contratos paralelos que desviavam fundos de bônus para o orçamento discricionário de Clara. O seu apadrinhamento de Oliver, que incluía um subsídio de habitação enterrado sob despesas de team building. E, crucialmente, um projeto em Jacarta que ela aprovou usando fundos internos sem a aprovação de compras, uma medida que violava os protocolos de conformidade de 4 maneiras diferentes. Eu não andei à procura de podridão. Simplesmente parei de a encobrir e comecei a registrá-la. A beleza de tudo isto era que eu não adicionara uma única acusação. Apenas os recibos, apenas a verdade intocada. Sem embelezamento, sem narrativa. Que Clara explicasse tudo a 12 pessoas muito sóbrias, que sabiam o quanto um escândalo podia custar em ações e cláusulas de silêncio. Li novamente uma das cartas e voltei a selá-la. Quando terminei, fechei a pasta, saí e entreguei-a ao porteiro com uma instrução, o mesmo estafeta da última vez. 12 destinos. De um dia para o outro. O porteiro não se encolheu. Entendido, Sr. Whittaker. De volta à cabana, servi-me de café. Sem açúcar, desta vez. O silêncio era, inicialmente, estranho. Sem reuniões, sem zons consecutivos, sem ser chamado para apagar um incêndio. Na sede, Clara já começava a sentir os tremores. Um e-mail que não lhe chegou, um convite para o qual não foi copiada, o RH remarcar a sua reunião individual. Ela desvalorizou. Ao meio-dia, enviou uma mensagem de voz a Oliver, almoço, volta da Vitória. Sem resposta. Tentou ligar-me novamente, mais por rotina do que por preocupação. Caiu diretamente para o voicemail. E então, finalmente, lembrou-se do telemóvel a vibrar na gala. Ela não o tinha verificado. Achará que era abaixo da sua dignidade no momento. Fê-lo agora. 5 chamadas não atendidas. Todas de Sofia. Clara encarou o ecrã, depois a porta, depois o seu próprio reflexo no vidro escurecido da janela do escritório, sorrindo de branco como se nada pudesse tocar. Mas algo já a tinha tocado. E estava à espera silenciosamente há um ano. 4 anos antes da humilhação daquela gala no Porto, entrei na minha própria cozinha e ouvi a risada de Clara. Não era o riso que ela me dava, aquele som ensaiado e quente, digno de um clipe de palestra TED. Era o estalido nasal e agudo que ela reservava para as pessoas para quem não precisava de se exibir. Vinha do telemóvel dela, pousado virado para baixo na ilha da cozinha, com um alta-voz ligado. Ela tinha se ausentado para ir buscar o portátil. Eu não estava a tentar escutar. Simplesmente congelei quando ouvi a voz do outro lado. Era Oliver. E se este negócio de Jacarta correr mal? Estamos muito expostos no lado da aprovação, ouviu dizer.
Clara não hesitou. Deixe o Miguel levar a culpa. Ele está habituado a limpar as minhas confusões. Oliver deu uma risada nervosa. Ela continuou, num tom ainda mais casual, como se fosse óbvio, ele gosta de ser o solucionador. Dá-lhe um propósito. Fiquei imóvel. Não zangado, nem surpreendido. Apenas imóvel. A luz da cozinha, um desses fluorescentes que nunca nos incomodamos a substituir, tremeluzia por cima. Ela dizia sempre que isso tornava o granito mais dramático. Eu sempre pensei que tornava tudo um pouco estranho. Saí sem uma palavra. Não a confrontei. Não lhe perguntei quem era Oliver para ela. Ainda não. Em vez disso, dirigi-me ao meu escritório em casa, liguei a velha impressora HP que tossia antes de começar a trabalhar, e abri a minha pasta de documentos partilhados, com assinaturas 2013 até o presente. Imprimi tudo, cada contrato, memorando e autorização do conselho de administração que tinha o nome de ambos. 67 documentos. Fui folha por folha com uma caneta vermelha, marcando cada uma que ela tinha alterado após a minha assinatura, pequenos ajustes na redação, cláusulas removidas, itens de linha que não correspondiam à versão original. Sublinhei-os e depois cruzei cada versão com os registros internos de servidor, descarregando também esses ficheiros. Fiz cópias de segurança físicas e upload para 2 unidades externas. Uma delas enviei por correio a um amigo em Montreal, um CFO reformado com tempo e um profundo ódio por quem contornava as regras. Não dormi naquela noite. Não por ter o coração partido, mas porque finalmente a compreendi. Clara não tinha mudado, tinha evoluído. Quando nos conhecemos, ela era inteligente, ambiciosa, incrivelmente persuasiva. Mas havia sempre uma corrente por baixo disso, um traço de cálculo, de testar limites. Pensei que o casamento a estabilizaria, que a minha reputação temperaria a sua tendência para o risco. Em vez disso, isso a encorajou. Eu tornei-me o escudo, o fallback, a firewall através da qual ela podia passar qualquer má decisão, sabendo que eu emergiria chamuscado, mas intacto. Na manhã seguinte, Clara fez café e beijou-me na bochecha como se nada tivesse acontecido. Eu retribuí o beijo, servi o meu café. Estás calado hoje, disse ela. Dei de ombros. A pensar em Jacarta. Ela levantou uma sobrancelha. Ainda estás preocupado com isso? Vai ficar tudo bem. Eu digo-te as revisões mais tarde. Fico à espera, disse eu. Mais tarde naquela semana, ela apresentou um cronograma de projeto brilhante na reunião do Conselho de Administração. Eu estava sentado a 2 lugares de distância, a concordar com a cabeça, a responder às perguntas técnicas enquanto Clara recebia os elogios. Ela usava o cabelo apanhado naquele dia, o seu visual de poder. E eu? Eu usava a mesma expressão calma de sempre. Sorri. Bati palmas. Mas na minha pasta havia uma nova etiqueta, Redwin Edits. C. Essa pasta ficou comigo. Da sala de reuniões para o aeroporto. De casa para o hotel. Nunca a deixei em gavetas, nunca confiei no armazenamento na nuvem. Era a minha rebelião silenciosa. Não porque planeasse a vingança, mas porque no mundo de Clara, as pessoas só importavam quando eram úteis. E eu tinha acabado de decidir que, se alguma vez me tornasse dispensável, ela descobriria o quão útil eu tinha sido. No dia seguinte, a minha rotina era simples: café, lareira, e o silêncio que só o interior de Portugal consegue oferecer. Eu estava a ler um romance policial que tinha guardado há anos. A heroína era uma arquiteta que derrubava edifícios através de pormenores de zoneamento, uma mulher com os meus métodos, pensei. Enquanto isso, a centenas de quilômetros, a bomba do C-12 já tinha aterrado nas mesas de 12 dos executivos mais poderosos do país. O estafeta era eficiente. Pelas 9 horas da manhã em Lisboa, os pacotes estavam a ser abertos. Clara chegou ao seu escritório na Baixa com o seu melhor sorriso de vencedor. O artigo da manhã na imprensa sobre a Gala do Porto era eufórico, elogiando a sua ousadia em revolucionar a velha guarda. Ela tinha o seu latte preferido e o seu júnior, Oliver, a seguir-lhe como um cão.
tinham momentum e arrogância que vinham com a convicção de que eu era apenas um velho rabugento a lamber as feridas em casa. Ela notou a primeira rachadura assim que se sentou. O seu assistente, Ricardo, estava estranhamente formal. Sem a sua habitual tagarelice sobre o trânsito ou a agenda social de Clara. Apenas um bom dia, Sra. Silva. Não tenho atualizações do Sr. Whittaker. Clara dispensou. Não importa, Ricardo. Ele sabe que a agenda é sua. Sem chamadas urgentes. Às 9h30h, ela ligou para o CFO, Gomes, para ultrapassar alguns problemas de orçamento no projeto de Jacarta, a mesma área que eu tinha cuidadosamente isolado no meu dossiê. Ela queria sua aprovação para acelerar as despesas. Gomes não atendeu. Ricardo voltou. Senhora Silva, o Sr. Gomes cancelou a reunião. Ele sugeriu que falasse com a conformidade primeiro sobre o projeto de Jacarta. Isto era inédito. O CFO nunca mandava alguém para a conformidade, a não ser que quisesse enterrar o assunto. A tensão aumentou às 10h, quando Sofia, a mentora, lhe ligou. Clara atendeu com o seu tom de "Eu sou a próxima CEO". Clara, começou Sofia, sem rodeios, recebi um documento esta manhã. É um problema, querida. Grande. E não estou a falar do que aconteceu ontem à noite. Estou a falar de 4 anos de problemas. Que disparate é este, Sofia? É o Miguel? Ele está a tentar retaliar por causa do prêmio? É patético. A voz de Clara era alta, irritada. Oliver, que estava a folhear papéis, encolheu-se. Não, disse Sofia, não é uma retaliação. São recibos. Assinaturas falsificadas. 2 contratos. Desvio de bônus. Está tudo aqui. E não é só comigo. Todo o conselho recebeu. Não é uma ameaça, é uma apresentação. E, Clara, o único nome que não está em nenhuma dessas irregularidades é o do Miguel. Ele assinou a versão original. As tuas são as que foram editadas. A sala ficou em silêncio no meu retiro. Eu senti o peso daquele silêncio na minha cabana. O clique silencioso da porta fechar-se, a porta que ela pensava que era apenas mais uma que eu abriria para ela. Clara, pela primeira vez em anos, perdeu a compostura no escritório. Mas ele assinou. Ele estava sempre lá. Ele era o meu para-choques. Exatamente, disse Sofia. O para-choques absorve o impacto, não o provoca. Ele estava a absorver os teus impactos há 4 anos, e estava a documentá-los. A chamada terminou. Clara tirou o telemóvel para a secretária. Virou-se para Oliver, o seu rosto branco de raiva. Não percebes? Ele sabia. Oliver, que só pensava em títulos e promoções, estava paralisado. Ele não conseguia entender a subtileza. Ele não estava apenas a limpar a bagunça, murmurou Clara para si mesma. Ele estava a catalogá-la. Clara, desesperada, tentou aceder ao seu servidor privado, o que continha todos os seus ficheiros sensíveis não oficiais. Uma mensagem de erro simples, Access denied. User, M. Whittaker. Transferência de controlo concluída. Data, há 24 horas. Isto era a transição. O passo que eu tinha dado imediatamente após a gala no Porto, usando o meu acesso de co-administrador que ela nunca pensou em revogar, transferindo as suas pastas de trabalho do seu servidor pessoal para um servidor seguro da empresa. Não para as incriminar, mas para as proteger da eliminação. A prova estava agora sob custódia da empresa. Ela percebeu-se então, o meu telemóvel silencioso não era desprezo. Era o meu álibi perfeito. Eu estava em silêncio porque a minha parte na ação tinha terminado. O conselho de administração faria o resto. O silêncio do retiro foi interrompido por um único toque. Lenford Gallo, o membro do conselho mais duro. Atendi. A sua voz, desprovida de emoção, confirmou tudo. O voto para a saída de Clara estava agendado. Os meus documentos, o C12, eram eficientes. A sua queda não era um castigo pessoal, era uma limpeza corporativa.
Oliver seria libertado com um acordo, a sua reputação arruinada. A destruição foi precisa e legal. Então, Gallup atirou a isca. Quero o lugar dela, Miguel. Aqui estava o epílogo perfeito. O retorno triunfante. A apoteose da vingança. O trono que ela cobiçava estava agora vazio para mim. A tentação foi um flash, mas o pensamento era oco. Eu não tinha passado 4 anos a documentar a sua traição para me tornar naquilo que mais desprezava, um ambicioso sem princípios. Não, Gallup, disse eu. Eu não quero o lugar dela. Eu protegi a empresa do risco que ela representava. O meu trabalho acabou. Gallup deu uma risada seca. Compreendido, Whittaker. A moralidade é um luxo. Seja como for, obrigado pelo serviço. Ele perguntou sobre a cerimônia de encerramento da Gala do Porto, o evento onde tudo começou. Eu não fui. A minha última jogada seria silenciosa, não pública. Em vez de comparecer, enviei um único e-mail para a mestre de cerimônias da gala. Não era um dossiê completo. Era apenas uma foto, Clara e Oliver a beberem champanhe nas Bahamas, durante o que ela tinha rotulado como um retiro de liderança no ano anterior. A foto vinha com uma única frase: eu construí-a. Ela destruiu-se a si própria. Eu avisei-a. Não me humilhes nesta gala. A MC, nervosa, leu a mensagem em voz alta. A sala ficou em silêncio. Sem aplausos, sem risos. Apenas o peso pesado da certeza. Na primeira fila, estava Clara, que tinha assistido na esperança de um final diferente. Sozinha, de cabeça baixa. A minha vingança foi legal, moral e, acima de tudo, silenciosa. Ela não perdeu a carreira num escândalo barulhento, mas sim numa vergonha que a consumiu peça por peça. Vendi as minhas ações, usei o dinheiro para uma nova vida longe de Lisboa. Ela nunca me contactou. Oliver nunca mais apareceu. O capítulo estava fechado. A pergunta final. O meu ato foi sobre justiça ou sobre orgulho ferido? Eu usei o meu conhecimento para castigar de forma totalmente legal, forçando-a a enfrentar as suas próprias ações. Mas, se estivessem no meu lugar, depois de 4 anos a documentar cada traição, teriam aceitado a proposta de Gallup de assumir o lugar dela, ou a minha recusa em aceitar o poder foi a verdadeira medida da minha liberdade?